Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. Meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é Como Controlar o Estresse. Aqui comigo estão a Sayuri e o Rafa. Olá a todos, meu nome é Sayuri, eu sou membro aqui da Rap Science e sejam bem-vindos a mais um episódio. Opa, bom, Gabriel? Beleza? Sou o Rafael, sou membro da Rap Science também, é um prazer estar aqui. Valeu, Rafa, valeu, Sá. Bom, hoje a gente vai falar um pouco sobre como controlar o estresse. A gente estreou esse conteúdo numa revista mensal da década de 90, então a gente vê que há décadas atrás já era um tema pertinente e eu acredito que cada vez mais se torna mais pertinente como a gente controlar e diminuir o estresse também. Então é de uma revista mensal da Rap Science e o primeiro tópico que a gente vai conversar é as causas do estresse. Então a Sá vai ler um trecho da revista pra gente. Três causas que geram estresse. A primeira delas são as crescentes quantidades de informações. A segunda causa de estresse é o movimento de trânsito. A terceira causa é a dificuldade de manter uma boa vida familiar. Ok, obrigado, Sá. Bom, vamos conversar um pouco sobre as três causas. Então a primeira é a questão das informações. Então cada vez mais a gente tem mais e mais informação e se a gente não consegue controlar e descartar a informação desnecessária, a gente vai ficar muito estressado. O Mestre Okala tem comentado nos livros recentes que o ser humano moderno tem que adquirir uma habilidade nova, que é a habilidade de descartar a informação e não de absorver. Porque absorver informação é muito fácil hoje. O difícil é você selecionar o que é importante e descartar o que não é. Então essa é uma habilidade que vai ser vital para o ser humano moderno conseguir sobreviver ou viver bem e menos estressado no mundo. Então isso é um ponto que ele fala na revista inteira e é algo vital para a gente ser menos estressado também. É eliminar a informação de maneira correta. E bom, no caso também ele comenta sobre trânsito, né? Principalmente a gente que vive em cidade grande, a gente vive no meio de trânsito e trânsito é algo que estressa a gente também, porque o trânsito não deixa de ser uma fonte de informação. Você tá com o teu olho aberto, você tá ouvindo, você tá vendo. Então isso é um outro fator que acaba estressando a gente muito. E, bom, no caso do trânsito, infelizmente não tem muita solução, né? Assim, seria mais a gente conseguir usar melhor o tempo do trânsito para a gente se estressar menos, não ficar sem fazer nada, por exemplo, no ônibus ou ficar sem fazer nada no carro. Utilizar de maneira produtiva. Esse tempo eu creio que diminua um pouco o estresse. De repente até ouvindo um podcast da... Temos um marqueteiro entre nós aqui, hein? Boa, Rafa, mandou bem, hein? Porque, por exemplo, se você gosta de ler e você pega trânsito todo dia, em vez de, por exemplo, chegar em casa e ter que ler um livro, você pode usar esse tempo para você estudar no transporte. Ou se você estuda um idioma, coisa desse tipo, aí você pode usar esse tempo livre para você de maneira produtiva. Então esse é o que pode diminuir o estresse também. Mas fora isso, não tem o que fazer. A sociedade moderna ela gera trânsito, não tem como. A não ser que você vá para o meio do mato e que fuja totalmente disso, né? De tempos em tempos é sugerido que se faça isso. Por exemplo, quando eu vou pra Jundiaí... Não, Jundiaí não é só mato, vamos lá, calma lá. Jundiaí também, tem 3 shopping, velho. Mexe com nós, velho. A avenida principal é cheia de iluminação. A senhora foi lá, ela falou, nossa, tem poste aqui. Gente, não falei isso, não. O que você falou? Não falei. O que foi? Gente, se defenda. Gente, não falei Lembra nada disso, não. A senhora ficou pasma que tinha iluminação em Jundiaí. Pois não vou poder pisar lá. Jundiaí é uma ótima cidade, porque ela combina metrópole e interior, entendeu? Mas é verdade, quando eu vou pra lá, tem lugar que é muito quieto. E eu sinto a diferença de você estar num lugar barulhento e você estar num lugar quieto. Realmente o barulho, ele gera estresse. O Vincent Peale, ele diz que foi feita uma pesquisa que o nosso músculo, quando ele sente
que tem barulho, ele se contrai. Então o barulho entra pelo ouvido e o músculo, sem você, inconscientemente, ele fica contraído. Então, por exemplo, se você dorme em um lugar que tem muito barulho, inconscientemente você está tenso a noite toda e você não consegue descansar direito. Então, o que o Rafa comentou de ir para o meio do mato, muitas vezes é necessário. A gente precisa ter períodos no qual a gente fica em contato com a natureza ou tenha mais silêncio. Até a meditação, né? É algo que ajuda muito nisso, né? E você, às vezes, você tá numa correria, você tá na cidade grande, você tá ali num estresse, num trânsito e tal, e justamente parar e conseguir respirar, conseguir se centrar, conseguir ficar mais em paz com você mesmo, né? Mesmo, às vezes, no meio de um metrô, mesmo no meio do trânsito, às vezes você não necessariamente fechar os olhos enquanto tá dirigindo, mas você realmente ter essa consciência, né? De se acalmar, de você estar ali no momento presente, de você relaxar um pouco nessa situação, né? Sim. Tanto que o termo meditação é mei-sou, que fala em japonês, né? Mei é fechar os olhos e sou é pensar. Então, fechar os olhos é importante, porque fechar os olhos você diminui o fluxo de informação que tem. E se a gente não tiver esses períodos no dia a dia, a gente vai ficando cada vez mais estressado, cada vez mais tenso, e chega uma hora que a gente não aguenta mais. Tem hora que o estresse é inevitável, mas boa parte do estresse que a gente tem somos nós mesmos que criamos. Então, o que a gente consegue controlar, a gente controla. E isso está no tanto de informação que a gente obtém e também na questão do trânsito, né? Como a gente faz para usar melhor o tempo de transporte. Isso é um tema importante. É porque meio que você não vai ter como fugir disso, né? Então você tem que achar uma forma de lidar melhor, né? Porque senão a pessoa já vai estressada no caminho, aí vai trabalhar, fica tensa. E aí acho que esse estresse durante muito tempo que é muito prejudicial. Né? Sim. E é uma coisa justamente, né, de que se a pessoa não tem como mudar a situação, ela tem que se adaptar do jeito que ela se sinta melhor, né? Sim. Porque o estresse ou não, as situações vão acontecer, né? E a forma que a pessoa vai reagir é isso que vai determinar como ela vai se sentir. Então ela pode justamente aproveitar a situação, aproveitar que ela tá parada no trânsito ali para fazer alguma coisa que de repente ela precise, pensar em alguma coisa, criar alguma coisa, ouvir alguma coisa e tal. Ou de repente ficar estressado, brigando com aquilo e tal, que não vai levar a nada também, não vai adiantar, né, esse tipo de coisa. Exato. E é muito comum mesmo, né, de que hoje, justamente nessa questão do excesso de informação, do trânsito e tal, que hoje a gente vive numa civilização que está cada vez mais acelerada. Sim. E cada vez mais é cobrado, até no trabalho e coisas assim, a produtividade, a velocidade, entregas rápidas e fazer rápido. Teve um dia desses que eu até achei curioso no metrô, que eu tava subindo ali, eu cheguei no terminal Vila Madalena, que era o último ali, era domingo, 8h30 da noite, e assim, se antes de falar numa hora do rush, você tem noção de que assim, tem muita gente que às vezes tá atrasada, precisa chegar em algum lugar. Domingo, 8h30 da noite, não é um horário onde normalmente as pessoas estão com muita pressa. Sim. Só que... Se der dor de barriga, aí sim. Então, é normal você ver uma ou outra pessoa. Sim. Mas eu cheguei e foi muito curioso, porque assim, tinham 10 pessoas naquela escada rolante, grandona, e as 10 pessoas estavam subindo praticamente correndo na escada. Não tinha ninguém parado, tipo, andando devagarzinho e tal. Sabe aquela coisa que eu olhei e falei, meu Deus, por que tá todo mundo correndo? Sabe? Tipo, isso é domingo meio que assim, tipo, espera... Você vai chegar, pra que, tipo, tanta pressa, sabe? Aquela coisa de... Que você vê, às vezes, a pessoa quer ganhar 2 segundos, 5 segundos, ou tá, às vezes, no trânsito dirigindo e quer cortar um e cortar outro e tal, pra ganhar 1 minuto, e sendo que, calma, sabe? A vida não vai acabar, tipo, agora. A não ser que você realmente esteja, tipo, muito atrasado, aí justifica, mas... Muitas vezes a pessoa entra no piloto automático de fazer tudo correndo, rápido. tudo com pressa ali, e é isso que causa o estresse. É justamente a pessoa não se permitir desacelerar, não se permitir descansar. Exato. Porque vira um comportamento. Como a gente é muito cobrado, muito pressionado, você nem sabe, você nem percebe mais se você tá agitado. É normal já. Você se comporta apressado. Às vezes, sei lá, até em casa deve ser assim, né? Você chega, faz tudo rápido, tudo correndo, tudo logo. Isso é um problema muito sério. E se a gente não identifica isso, a vida vai passar e a gente vai ficar a vida inteira dessa maneira, né? Tem até uma síndrome que foi criada, assim, acho que esse termo pelo Dr. Augusto Cury, que ele fala sobre a síndrome do pensamento acelerado, que é uma coisa que é super comum hoje entre a maioria das pessoas, que é a questão assim, de a pessoa não conseguir parar de fazer as coisas.
Então, ele fala que muito do diagnóstico disso é, por exemplo, se você tem que esperar um elevador chegar. Se você não aguenta ficar, tipo, 10, 15 segundos sem pegar o seu celular pra olhar se chegou uma mensagem, pra ver alguma coisa, ou, tipo, você tá num momento ali de silêncio em que, de repente, você precisa de algum estímulo, de alguma coisa e tal, de não consigo ficar sem fazer nada, tipo, nem 5 segundos e tudo mais, é um reflexo disso, de um momento em que a gente realmente tá o tempo todo buscando alguma coisa pra fazer. O tempo todo a gente tem que estar preenchendo com alguma informação, fazendo alguma coisa, vendo alguma coisa. Então a sociedade de hoje realmente está muito indo para um caminho preocupante na questão de, beleza, a gente está ganhando muito em produtividade, mas ao mesmo tempo está aumentando muito esse nível de estresse. Né? Até se for ver, falando da quantidade de informações, eu lembro que eu ouvi isso numa palestra, eu não lembro o número exato disso, mas era algo muito assustador assim, de ver que hoje a quantidade de informações que uma criança de 6 anos tem acesso é a mesma que o imperador romano tinha na época dele, que ele era o dono, sabe, de todas as bibliotecas e das coisas e tal. Uma criança de 6 anos hoje já tem mais conhecimento em questão assim, de quantidade de informações do que o imperador tinha naquela época. Então, assim, é muito maluco mesmo de pensar o quanto hoje as pessoas são bombardeadas de informação de tudo que é lugar, né? Da televisão, da internet. Essa revista mesmo, né? Ela é da década de 90, ele já falava isso, mas hoje, se você pegar, né, a quantidade de, sei lá, esses dias eu vi uma criança, uma menina de 1 ano de idade, que parecia que ela nasceu com o dedo duro já, que ela já sabia mexer no tablet, já sabia mexer 1 ano. Tipo, 1 ano e 0 meses, assim, tipo, era 1 ano mesmo, assim, ela não sabia falar, mas ela já sabia pegar o tablet sozinha, mexer, chegar no YouTube, na música que ela gostava, colocava a música e saía dançando. De verdade. Cara, com 1 ano eu nem conseguia comer terra ainda, velho. Então, e assim, você vê que hoje as crianças e as pessoas, elas estão cada vez mais assim, aceleradas e com um monte de informação, véio. E é uma coisa que realmente é preocupante de você pensar para que caminho isso está seguindo, né? Porque ao mesmo tempo que é uma evolução super positiva em termos de tecnologia e de acesso à informação, as pessoas também têm que ter cuidado com quais as consequências disso, né? Que vai ter na vida, né? Dela como pessoa, né? Porque a gente, tipo, ainda pegou meio que... A gente viu a nossa infância, nossa idade mais ou menos, né? Era uma outra época, né? A gente pegou meio que essa transição. Agora essas crianças que nascem hoje, já nascem mexendo no celular mesmo, né? É muito diferente. E a chance delas serem muito mais estressadas é bem maior. Porque quando você tem muita informação, você sabe muita coisa que não precisa saber. Não é que a gente não se importa com o que está acontecendo no mundo ou o que está acontecendo lá fora. A gente se importa, sim. Só que a gente não precisa saber tudo o que acontece também. E infelizmente, você pega a mídia de massa, ela pega algo pequeno e ela amplifica aquilo, que nem casos de tragédia. Não é que é pequeno, é uma coisa grave, pontual, e é importante ser transmitido para que as pessoas saibam. Só que é só aquilo. É só tragédia, é só coisa ruim. Ou, enfim, aí você fica sendo bombardeado por isso, não tem como você não ficar estressado. Então é o que o Rafa comentou, o que a gente consegue controlar, a gente controla. E o que a gente não consegue controlar, tem que, enfim, não tem o que fazer, né? Mas boa parte a gente consegue controlar. Você consegue tirar um tempo do seu dia para ficar em silêncio, 10, 15 minutos. Você consegue desligar o celular. Você consegue, mesmo pessoas, né, se distanciar um pouco para você ficar mais quieto. E realmente essa é uma grande causa de estresse. No caso, o outro ponto que o mestre Cal comenta, da dificuldade de manter uma boa vida familiar, no caso é a questão do excesso mesmo, assim, ou a gente fica muito fora, foca muito no trabalho, acaba esquecendo um pouco do ambiente familiar, ou do valor da família. Isso é o que ocorre também. Então isso é uma coisa importante, tentar manter esse equilíbrio entre a vida familiar e profissional, enfim. Que muitas vezes é isso, é o que falam, né, essa correria do dia a dia e tal, e que a pessoa às vezes acaba não tendo tempo de olhar pra família, ou não tendo tempo de olhar pra algo que, sei lá, eu tenho meta pra entregar, eu tenho coisa pra fazer, eu tenho isso, tenho aquilo, e aí a pessoa meio que não consegue parar 1 minuto ali pra respirar e pra fazer algo que não seja produtivo, de repente. Sim. E isso é super importante, né? A pessoa precisa ter, de uma certa forma, um equilíbrio na vida dela e tudo mais, e ter momentos de fazer, mas ter momentos também de relaxar, de curtir, de aproveitar e até de descansar tranquilamente, sem ficar se cobrando, sem ficar exagerando nas coisas. Sim. Eu lembro uma época que eu aprendi a ser estressado e achei que era certo, foi no cursinho.
que eu lembro que os professores, eles, não sei porquê, eles tinham uma cultura que a gente tinha que ser estressado. Então a gente tinha que estar sempre pilhado, sabe? Você não podia estar estudando pro vestibular, mas estar calmo ao mesmo tempo. E aí isso gravou na minha cabeça. Aí eu entrei na faculdade, mesma coisa. Aí eu percebi que minha vida inteira eu fui condicionado para ser estressado e que não dava para descansar, você se sente culpado. Você fala, vou descansar um pouco, vou ficar tranquilo. Você começa a vir uma culpa que você não sabe de onde que vem, mas você é condicionado mesmo. Então a gente tem que ter coragem, na verdade, para ter uma vida mais calma. Acho que essa é a palavra. Você tem que ter coragem para você ser menos estressado. E uma coisa que é legal até vendo em muitos cursos até de produtividade e tudo mais, falam muito sobre essa questão assim de uma das melhores formas de você ser produtivo é você parar de vez em quando. É você não querer trabalhar, tipo, direto ali, horas e horas e horas e horas a fio. Porque chega uma hora que a sua cabeça, ela superaquece. Assim, ela chega num momento que você não tá mais... Por mais que você esteja ali várias horas fazendo alguma coisa, isso não chega mais a ser produtivo. Sendo que se de repente você parar, descansar um pouquinho, ficar ali meia hora, meditar um pouquinho, ou tomar um ar, ou fazer alguma coisa, você já tá mais pronto para agora você retomar e fazer aquilo em alto nível de novo. É melhor do que você realmente querer fazer tudo de uma vez e não se permitir descansar. Sim. O teu mestre fala disso no livro Trabalho e Amor, é a lei dos esforços decrescentes. Ele dá o exemplo assim, é isso que ela falou, ele dá um exemplo com comida, né? Por exemplo, você tá com muita fome, aí você quer comer torta holandesa, por exemplo. Aí você come o primeiro pedaço de torta holandesa, é muito gostoso. Mas você come o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, ela vai ficando cada vez menos gostosa a torta. O esforço é a mesma coisa, você se esforça 1 hora, você vai conseguir mais 2, 3, 4, 5, 6, 7, sem parar, o resultado daquilo não é que ele vai aumentar, ele vai diminuir cada vez mais. Então, saber descansar, saber filtrar informação, saber descartar, faz parte da nossa qualidade de vida. A gente não pode negligenciar isso nem achar que é errado também. Então, a gente tem que, sim, eliminar muito na nossa vida para conseguir ter menos estresse. A gente vai agora para o segundo tópico, que a gente já acabou falando no meio da conversa, mas, enfim. O segundo tópico é controle as quantidades de informações. Ao assistirmos demais à televisão, sem perceber, estamos dando uma quantidade excessiva de informações ao cérebro e estressando. Ok. Bom, no caso da revista fala sobre televisão, mas a gente fala sobre, celular. Lembra, sabe, uma vez você comentou que teve uma pesquisa que as pessoas ficam não sei quantas horas por dia no telefone? Como é que era? Você lembra? Era. Que era mais de... Que eu falei que acho que era mais de 8 horas. E aí eu fiquei mó indignada. Falei assim, gente, 8 horas... Pensando que a pessoa dorme 8 horas é muito tempo. Tipo, eu vi uma coisa, de que o tempo que a pessoa fica nas redes sociais, ela poderia ler mais de 100 livros por ano. Você tá doido, hein? É muita coisa. É muita coisa mesmo. Rapaz, e tem uma outra pesquisa que eu vi também, não sei se é pesquisa ou se me falaram, que tem aumentado muito o caso de depressão, porque as pessoas ficam no Instagram vendo a vida dos outros. Aí vê que fulano, sei lá, é melhor ou conseguiu tal coisa, daí a pessoa começa a se rebaixar e aí entra em depressão, fica, enfim. Então, e tem uma outra coisa que eu vi também, que assim, na época dos nossos avós, na sua vida inteira, você conhecia 80 pessoas. Sua vida toda. Hoje, velho, em uma semana você conhece 80 pessoas. Imagina na tua vida, velho. Você conhece muito mais gente. Você pegar numa rede social, você tem às vezes 1.000 pessoas, Não é? 10.000, 5.000 e tal. Sim. E você conhece elas. Uhum. Não que a gente tenha que reduzir tanto para 80 numa vida. Mas a gente percebe que a gente é muito estimulado. Você tem muito estímulo, meu. Como fala na revista, você estressa o teu cérebro. Ele não comporta, é muita coisa. E tem várias consequências disso, né? De que a própria sociedade às vezes tem um pouco de dificuldade até de se adaptar. Um caso mesmo é até nas escolas hoje em dia, que tem um desafio gigante em relação a cada vez mais comum os alunos serem diagnosticados com TDAH, né? Que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que são os alunos que são super acelerados e que eles não conseguem ficar prestando atenção na aula. E normalmente, né, hoje o que fazem, né, que é uma coisa muito comum, é você dar remédio para a criança se acalmar.
e ela conseguir parar e prestar atenção. Mas na prática é o quê? É a pessoa que está super acostumada a, por exemplo, a ter muitos estímulos, a ter ali celular o tempo todo, TV o tempo todo, jogo o tempo todo, várias coisas que estão o tempo todo, sabe, dando recompensas e feedbacks e vários tipos de estímulo para a pessoa. E aí quando ela chega num momento onde é uma aula que para ela é um ritmo muito mais lento, muito mais parado, muito mais calmo, a criança entra em desespero, de falar assim, não consigo ficar parado nesse ritmo, nessa coisa. Então, normalmente, assim, tem muitas linhas até de psicologia que trazem essa questão de que o TDAH muitas vezes a causa é justamente isso, é esse conflito de gerações, assim, de uma geração mais antiga passando num ritmo devagar e uma nova que está ultra acelerada e que não consegue, e que quer as coisas de um jeito mais rápido, num ritmo mais frenético ali. E ao mesmo tempo são crianças que já praticamente nascem estressadas, já estão o tempo todo com isso de uma forma preocupante até. Sendo cobradas, sendo estimuladas desde criança, né? Uhum. Então o segredo é ter sabedoria para descartar, né? Quem é criança, infelizmente, não tem o que fazer, né? Ela acaba sendo vítima disso tudo, mas creio que conforme ela cresça, ela vai uma hora percebe que não tá fazendo bem, que ela não precisa desse tanto de informação para ter uma vida melhor, uma vida feliz. É questão de objetivo. E você almejar uma vida feliz, uma vida mais calma, uma vida melhor, não uma vida com mais informação e nem uma vida que você vai ser melhor que todo mundo. Eu acho que isso é uma coisa que estressa muito a gente. Porque igual quando eu tava falando aqui no outro tópico, por exemplo, quando hoje em dia a gente vive, é tão comum esse sentimento que, por exemplo, quando você fica um tempo sem internet, você já acha que você sente como se estivesse perdendo alguma coisa, assim. Você fica pra trás, né? Aí tipo, quando você consegue internet, você fala assim, meu Deus, preciso ver o que tá acontecendo no mundo, porque, meu Deus, tô desatualizado. E acho que dá uma sensação disso, né? De que se você ficar um pouco fora, você já tá meio que desatualizado. Mesmo, por exemplo, eu não mexo tanto no Instagram, mas eu não tenho coragem de deletar, porque eu sinto que se eu deletar e ficar sem Instagram, eu vou estar perdendo uma coisa que, tipo, vou ficar por fora, né? Não vou saber o que tá acontecendo na vida dos meus amigos. E é meio doido, né? Porque até 5 anos atrás a gente vivia praticamente sem, tinha Facebook, mas era diferente nessa relação que a gente tinha. Sim. Bom, a gente vai agora pro terceiro e último tópico, que é a importância de ser organizado. Uma cabeça cheia de informações inúteis, exatamente como uma sala bagunçada. Você já deve ter tido a experiência de estudar numa sala bagunçada, não é? Percebeu que não consegue aprender direito? Mas, quando você arrumou a sala, retirou todas as coisas desnecessárias de cima da mesa e deixou só o livro que precisava ler, percebeu como conseguiu fixar facilmente o conteúdo da leitura na sua cabeça? Ok, valeu, Sá. Tem um autor que ele chama Thomas Carlyle. O Carlyle diz que o silêncio é o momento no qual tudo se organiza. Legal. Muito interessante a frase dele. E se você tem uma vida com muita informação e desorganizada, não tem como você ser calmo. Pode ir no spa que você quiser, pode fazer a terapia que você quiser. Excesso de informação e desorganização, esquece, né? A estresse não acerta. E tem uma coisa que muitas vezes, assim, até pensando no aspecto mais espiritual, mais religioso, pensando até na questão, assim, de intuição, a intuição normalmente ela vem quando a gente está mais calmo, mais relaxado, quando a gente está mais aberto para isso acontecer, né? A inspiração. Até muita gente fala, né? Nossa, eu tava tomando banho, aí tive uma inspiração. Eu tava no parque, passeando, ou sentado ali, tipo, relaxando, e aí veio. E a gente precisa se permitir esses momentos, né? Pra justamente deixar a poeira baixar um pouco, assim, se acalmar, pra aí sim deixar as coisas se organizarem, né? Se a gente não se dar esses momentos, a gente acaba tendo um grande risco de ter estresse. A organização ela é tanto mental como física também, né? A gente também tem muitos bens materiais, se você for comparar com décadas atrás. Roupa, utensílio doméstico, eletrônico, livro. E quando a gente tem muito disso e fica desorganizado, você fica estressado. Enquanto você não tiver menos roupa, menos livro, menos tudo, mas o que você tem ser bem organizado, se você não consegue fazer isso,
esse objeto, ele te gera estresse. E ele tá desorganizado, ele vai te gerar mais estresse ainda. Como o mestre comenta. Você vai, por exemplo, a gente tem o hábito de ler. Eu não consigo ler numa mesa que tá bagunçada. A minha mesa, ela sempre... Antes eu deixava bastante livro na mesa, né? Ficava aquela pilha de livro assim. Só de olhar para aquela pilha de livro, já me estressava. Eu falava, nossa, mas quando é que eu vou ler tudo isso? Aí eu vi que o mestre, os secretários do mestre fazem isso, né? Eles deixam um livro só na mesa dele. Aí eu comecei a fazer o mesmo. Eu falei, minha mesa vai ter um livro só, que vai ser o livro que eu tô lendo. Só. E eu percebi como isso mudou a minha vida. Roupa também. Uma época eu joguei mais de 80% das minhas roupas. Fiquei com nada quase. Minha vida continuou normal e eu fiquei bem menos estressado. Então, você ter menos hoje é uma habilidade. Eu admiro quem tem pouco. Eu realmente admiro quem consegue selecionar poucos itens de boa qualidade que vão te fazer feliz daquela maneira. E organizado. Aí essa organização física, ela vai gerar menos estresse, porque tudo vai ficar mais fácil de fazer. Você vai começar alguma coisa, tem tudo na mão. Pode parecer coisa de mãe, né? De ficar gaveta, tudo. Mas as mães têm muita razão nesse sentido. Elas têm razão em tudo, que elas falam e ainda mais. Olha só que bonito. Minha mãe vai gostar de ouvir isso. Ela tá me falando pra jogar um monte de roupa fora. Olha aí, seu Rafael, hein? Olha aí, seu Rafael, hein? Esse aqui eu não sei nem se eu vou passar pra ela. Não, você é o marqueteiro nosso aqui, velho. Você vai passar sim. Mas realmente tem um efeito muito grande. O Drucker fala, o Peter Drucker, né, que pequenas ações geram grandes resultados. Às vezes a gente pensa que para você ser menos estressado, você tem que gastar um monte de dinheiro, você tem que fazer um monte de coisa. Não é. Você muda hábitos simples na sua vida, você tem um grande resultado a nível de estresse. Então, se você tem menos, a gente está falando de bens materiais, e você organiza o pouco que você tem, a sua cabeça ela fica livre. E aí, como o Rafa comentou, que vem as ideias. O uso do dinheiro é a mesma coisa. Hoje você tem várias opções de cartão de crédito. Tem pessoa que tem 4, 5 cartões de crédito, isso aí é uma pessoa só. Aí gasta um monte, nem sabe mais o que compra. É tanta parcela. Então o que é isso? É desorganização. Você não consegue, mesmo na parte financeira, se você é desorganizado, você gasta um monte, você nem sabe mais o que você está comprando. Então menos, cada vez menos. E quanto mais tranquilo mesmo, né? O estresse ele vem muito de a gente forçar a cabeça, principalmente para fazer coisas que a gente não precisaria forçar a cabeça. Exato. Porque, até pegando um exemplo que aconteceu comigo esse fim de semana, quando eu ia vir pro curso aqui, eu tava atrasado para sair, e aí eu peguei meu bloquinho de anotações pra aula, e aí eu fui pegar a caneta e eu não achei a caneta. E aí você tá naquele momento que você já tá atrasado, já tá em cima da hora, e cadê a caneta? E ninguém em casa, tal, não sabia onde achar, e comecei a rodar e tal. E aí eu levei 5 minutos pra achar uma caneta. Sério? Onde que tava? Eu fui ter que pegar dentro de um armário uma caneta super especial que eu tinha ganho de presente. Era uma caneta, tipo, assim, decorativa, no caso. Tipo, eu não achei a minha caneta do dia a dia, assim, até agora eu não achei. Cara organizado, hein? Ele tem a caneta do dia a dia e a caneta decorativa. Não, é que na real, assim, eu costumo deixar, meio bagunçado, às vezes, em cima da mesa, umas canetas, e aí minha caneta não tava lá. E aí eu tive que pegar, né, uma que eu tinha ganho de presente, tava guardada dentro do armário, numa caixa. Eu nem lembrava, fui até pegar, assim. Mas o que foi justamente o caso? De, você precisar perder 5 minutos procurando pra achar uma caneta é algo que é um estresse desnecessário. Sim. É algo que, tipo, pegar uma caneta é algo que deveria ser automático e do meu jeito. Você vai sair, você pega ali o celular, a carteira, as coisas e tal. Você não tem que perder tempo, tipo, você não tem que se estressar fazendo isso. Mas a partir do momento que você tá com a coisa bagunçada e você, putz, cadê minha chave? Cadê meu celular? Cadê minha carteira? Cadê meu documento? Começa a estressar. Aí é um estresse que vem justamente de algo que, se você tivesse organizado com tudo no lugar, com de repente uma rotina que você criou que é simples e diz, tá tudo ali no mesmo lugar, é só pegar e guardar, isso não gera estresse. E às vezes é bem isso, é uma coisinha pequena, de se organizar e saber onde está tudo e beleza. E tem pessoas que às vezes passam a vida, sabe, começam o dia já super estressadas por causa disso. E aí pega isso, aí junta com o trânsito, junta com o excesso de informação, junta com tal, a pessoa já começa o dia
super estressado. E nem começou, nem chegou ainda, né? Exatamente. O estresse já tá, né, o que a Sá comentou, né? Uhum. Você nem chegou no ponto do estresse e você já tá estressado, né? Exatamente. Só que esse estresse é responsabilidade da própria pessoa, né? Sim, porque tudo que a gente pode fazer pra diminuir isso, e é algo consciente, né? De às vezes justamente é diminuir as roupas no armário, é organizar a mesa, é deixar tudo mais simples pra você não precisar ficar pensando onde que vai estar, ou perdendo tempo procurando e tal. Então tudo isso vai deixando a sua vida mais leve e, consequentemente, seu estresse vai diminuindo. Sim. E muitas vezes é aquela lei de Murphy, né? Uma coisa ruim sempre acontece no pior momento, né? Às vezes você tá muito bravo, e aí você... Porque se você perde a caneta quando você tá calmo, é uma coisa. Mas às vezes, por exemplo, você tá muito bravo e você não acha a chave. Velho, dá vontade de chorar, velho. Porque você já tá bravo, você tá desesperado e você não acha a chave. Você saiu, tá atrasado. Cara, e às vezes você tem parece brincadeira, mas você pode ter um surto de estresse. Não é porque a chave tá fora do lugar, é porque aquilo lá foi a gota d'água, velho. É uma coisa tão pequena, pode acabar com a tua vida. É uma coisa realmente séria. Então, o que a gente tá falando aqui é algo muito simples. O que o Mestre Okawa fala é algo muito simples. Não é fácil, porque você organizar, você tirar não é fácil, mas tem um efeito muito grande. Ele dá um exemplo na revista de uma fábrica, que uma fábrica não estava produzindo muito, eles não sabiam o que era o problema, e eles descobriram que as peças, as ferramentas estavam tudo fora do lugar. Então, como o Rafa comentou, o funcionário ia lá, ele não achava a chave que ele tinha aqui para fechar um parafuso, enfim. E ficava isso o dia inteiro. E aí a fábrica não produzia nada, porque ninguém encontrava nada, tudo sujo, tudo desorganizado. Aí eles foram lá, organizaram a fábrica, colocaram tudo no lugar, tudo com placa, tudo bem localizado, pronto. Começou tudo a fluir e a fábrica começou a produzir de novo. Uma coisa tão simples e que tem um efeito muito grande. Então toda vez que os ouvintes também, que tiver muito estressado, a cabeça tiver muito pressionada, organiza. É a melhor coisa. Respira fundo e organiza a tua mesa. Organiza teus livros. Que se tiver que jogar coisa fora, joga. Comece organizando. Tinha um amigo meu na faculdade que ele era muito sistemático. Aí, na semana de provas, falava, e aí, já começou a estudar? Daí ele falava assim, já arrumei a mesa. Porque ele para estudar, ele não chegava... Nós, né, estudava em todo lugar, mas ele estava em ponta cabeça. Ele não. Ele organizava a mesa dele, ele limpava tudo, ele organizava o material, aí ele começava a estudar. Eu achava legal isso. Então ele é um cara que tinha que estar tudo certo para ele começar, justamente para ele não perder tempo. Então... Pra você poder fazer super focado na hora de se preocupar, né? Isso. O próprio mestre, né, o Ryu Hokawa, ele tem... Eu não lembro qual livro dele que eu li, mas ele falando sobre como que ele fez para escrever tantos livros, né? Que ele já publicou mais de 2.000 livros. E ele fala que justamente assim, o que ele faz é se preparar muito bem para poder sentar e escrever de uma vez. Sim. Então ele se prepara tanto ali mentalmente, psicologicamente, quanto até o próprio ambiente, para ele poder estar ali, sabe, sem distrações, sem interferências, poder estar tranquilo, em paz, tudo mais, para sentir assim, tá, já tô com tudo aqui que eu preciso, já tô bem organizado, já tô, sabe, eu mesmo já tô super inteiro para isso, agora eu vou sentar e escrever Foco de uma total. vez. Foco total. E é aquilo, você não imagina que a mesa dele vai estar bagunçada, que vai estar com um monte de coisa no caminho e tal. É justamente, quanto mais a gente se prepara e deixa tudo bem organizado mesmo, se livra do excesso de informações também e tudo mais, aí fica mais fácil de deixar as coisas fluírem, né? Sim, exatamente. Bom exemplo, Rafa, obrigado. Tem um hábito que eu adquiri agora, que assim, eu gostava muito de ouvir música, né? Gosto ainda, claro. Só que eu acabava o trabalho e eu continuava ouvindo música. Só que música, ela fica te estimulando, né? E eu vi que eu não ia conseguir parar de ouvir. O que eu fiz? Eu troquei a música por som da natureza. Então, rio correndo, pássaro cantando, sabe? E aí eu percebi, porque a música, como ela tem letra, tem batida, o teu cérebro, ele fica... Você percebe que ele tá... O meu cérebro é lerdo, mas ele movimenta. Devagar e sempre, né, velho? Então aqui... Mas aí você coloca algo que você vai ter menos informação, ou algo que vai te deixar mais calmo, você realmente... A sua cabeça parece que ela se organiza mesmo. E você tem um ambiente organizado, com pouco, o estresse é muito baixo. E você vê que é uma coisa tão fácil de fazer, tão simples,
e fundamental pra gente ter uma vida menos estressada. Informação principalmente, cara, faz muito tempo que eu não vejo TV. Eu só vejo TV por tabela, por exemplo, se eu entro em um lugar e tá passando alguma coisa, eu não tenho o que fazer, mas eu ligar a TV não existe há décadas na minha vida. Não ligo, mano. Notícia é 5 minutos, só vejo o principal pra eu saber o que tá acontecendo, alguma notícia que eu tenho interesse, mas fora isso, eu prefiro ficar alienado de muita coisa, mas viver... Porque a gente busca também sabedoria na nossa vida. A gente não quer ter só informação. E pra você ter sabedoria, você tem que ter silêncio. É como o Rafa comentou, você tem que ter calma. Se você não tiver isso na tua vida vai passar só. Tem um exemplo do cara que ele inventou o sistema de ticket, de entrada de ticket no metrô do Japão. Acho que não sei se contei essa história já. Devo ter contado alguma vez, mas enfim. Porque no Japão, décadas atrás, pra você entrar no metrô, tinha um cara, o funcionário do metrô, ele meio que furava assim, um cartão e você entrava. Só que isso levava muito tempo, até furar o cartão de todo mundo. Aí eles desenvolveram um sistema, que é o sistema que tem hoje, né? Você coloca o ticket do metrô, igual tem no Brasil. Ele sai do outro lado e você entra. Só que no começo, que ele desenvolveu esse mecanismo, você colocava o ticket, ele enroscava, por causa da geometria que tinha dentro da máquina. E o cara ficava quebrando a cabeça. Qual geometria ele tinha que usar para que o ticket passasse dentro e não enroscasse? Aí ele pensou, não conseguiu, ele desistiu e foi pescar com o filho. Aí ele tava no barco pescando com o filho, tava no meio de um lago assim. Daí ele viu que uma folha caiu na água, daí ela ia, aí tinha uma pedra. Essa folha, ela passava pela pedra e saía. Ela passava pela pedra, aí ele viu que aquela era a geometria que ele precisava. Aí ele foi lá e estudou. Ele copiou aquilo, colocou esse sistema dentro da máquina e aí os tickets começaram Aí parou de travar. Então se esse cara não tivesse esse momento que ele desistiu, não adianta fazer entre aspas, né, que ninguém tá vendo, que ele desistiu do trabalho dele, ele não ia conseguir receber ou ter essa ideia. Então muitas vezes desistir, parar, cortar, eliminar é o mais importante. Acho que essa é a grande lição da questão do estresse que o Mestre Okawa comenta. Sim. Tem até um termo, né, que usa quando fala sobre criatividade, inovação e coisas assim, que é de você deixar incubar as ideias. De depois que você teve ali, de repente, você já pensou muito, bolou muita coisa, já anotou, já fez um brainstorm, alguma coisa assim, você dá um tempo para as ideias, assim, abaixarem um pouco, mesmo, né, para tudo voltar, você se acalmar e aí você conseguir pensar agora com a nova cabeça depois de tudo aquilo que você já idealizou. Que esse tempo é um momento que é super importante, que é onde as ideias vão se formatar. Porque enquanto você está agitado, enquanto você está pensando, você está ali tentando ter uma ideia, você está tentando criar uma solução e você está só forçando a cabeça, se estressando para isso, é muito difícil de conseguir encontrar uma solução diferente nesse estado. Você precisa pensar o que precisar e dar um tempo de descansar, de deixar a ideia baixar e tudo mais, que aí é normalmente onde vem esses insights. Entendi. Eu lembro que, tipo, quando eu fazia projeto, e às vezes chegava uma parte que você não conseguia mais, sabe? Você falava, professor, eu já pensei aqui, não consigo fazer uma solução. Aí teve um professor que ele falava assim, quando for assim, tipo, vai fazer outra coisa, tipo, vai escutar música, vai ir numa exposição, vai dar uma volta no parque, porque se você ficar só fazendo isso, vai ficar só cansando sua cabeça e aí você não consegue de jeito nenhum. Então acho que esses momentos, né, são importantes, porque acho que o estresse é muito, assim, como fala? Ele é definido por um cansaço mental, né? Então acho que esses descansos, esse silêncio é importante também. E é algo que, assim, incluir isso, né, como algo normal, né, de pensar e de estar tranquilo em relação a, mesmo que você precise muito entregar algo muito rápido e fazer, pensar que você dar esse tempo de descansar vai te tornar até mais produtivo. Vai até te ajudar a conseguir achar uma solução mais rápida, porque aí sua mente vai estar mais preparada para isso. Que se você quiser ir na pressa, deixar a mesa toda bagunçada, tá com 1 milhão de coisas na cabeça e tal, sua produtividade vai ser muito pior. Então isso é algo que, inclusive, vai ajudar a pessoa conseguir trabalhar melhor, conseguir pensar melhor, conseguir fazer as coisas melhor. Sim, exatamente. Bom, então, obrigado pela companhia. Hoje a gente falou sobre, principalmente, as causas do estresse, as causas principais, que é o excesso de informação. A gente falou sobre também a questão de a gente ser mais organizado. Então, ter tempo de silêncio, ter menos, ser mais organizado, ser mais simples, tudo isso
permite que nós sejamos menos estressados. Então tem estresse que a gente não consegue controlar, como a gente comentou no início, mas boa parte do estresse a gente consegue sim controlar, e com uma vida mais calma, uma vida mais espiritualizada, uma vida até mesmo mais religiosa, você consegue ter cada vez menos e ser mais feliz. Então, saber descartar informação, saber se organizar, isso com certeza vai eliminar, ou não digo eliminar, mas diminuir bastante o estresse dos ouvintes e o nosso também. Então, obrigado, Rafa, pela companhia, obrigado, Sá, também. Então é isso aí. Legal, obrigado pela participação. E foi legal que, já pensei, amanhã eu vou organizar meu armário, vou tirar algumas E coisas achar a dali. caneta. E vou achar onde estão as minhas canetas. Eu comprei um caneteiro, velho. É, Cara, é muito bom, velho. Você bota o caneteiro ali, ó, sempre lá a caneta. sempre beleza. no mesmo lugar. né? Sempre, velho. Exatamente. E eu agora tenho um negócio pra pendurar a chave, assim, ó, que você cola na parede, você tem uns ganchinhos. Olha só. Aí, eu Você tenho vê? vários, velho. Aí todas as chaves ficam lá, velho. Ah, beleza, A rapaz. tecnologia, né? Tecnologia, você coloca na parede, assim, ó. Chave do lado. Mas isso Eu nunca realmente mais perdi a diminui o chave, estresse, cara. é verdade. Tem a vez que a chave tá no meio do edredom, velho. Nossa, Como é que esse isso- negócio vai parar isso eu lá, nunca velho? fiz. Pelo amor. Então, isso que o segredo é o ganchinho. Ai. Gostei, legal, boas dicas. Caneteiro. Fala de série, caneteiro. Legal. Obrigado. Imagina, Obrigado pela disponha. oportunidade. Tamo aí. Obrigada a todos também pela companhia. E só lembrando o nosso e-mail, né? É sp_sul@rap-science.org. É isso aí. Então, obrigado, pessoal. Até mais. Obrigado aos ouvintes também por ouvirem, pelo carinho. E quem puder compartilhar também, por favor, compartilhem. Abraço.